Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num capítulo da história religiosa que é, bem, surpreendente e que muitas vezes fica esquecido. Este versículo, o Shema Israel, é, sem dúvida, a pedra angular do monoteísmo judaico. A ideia parece simples, certo? Um só Deus, uma mensagem poderosa e clara. Pois é, mas e se essa história for um pouco mais complicada? A verdade é que a investigação histórica mostra que o caminho até ao monoteísmo rigoroso não foi assim tão linear. Pelo contrário, foi um debate intenso, cheio de reviravoltas. Então vamos a isso. Para percebermos esta complexidade, temos de olhar para um conceito que, imaginem só, desafiou a ideia de um Deus único a partir de dentro do próprio judaísmo. E esse conceito tem um nome: binitarianismo. O termo vem, na verdade, de uma antiga expressão rabínica que falava em dois poderes no céu. E aqui conseguimos ver bem a diferença, não é? De um lado, o monoteísmo rigoroso que conhecemos, um ser divino, indivisível, com autoridade absoluta. Do outro, esta ideia de binitarianismo, um Deus principal, sim, mas com uma segunda figura divina ao seu lado, a partilhar o poder. Duas autoridades a governar em conjunto. É uma mudança de paradigma enorme. E atenção, esta ideia não é uma coisa que apareceu do nada, muito mais tarde. Pelo contrário, as suas raízes estão bem fincadas no período do Segundo Templo, ou seja, muito antes de o cristianismo sequer existir. Vamos ver alguns exemplos. Talvez uma das figuras mais influentes e misteriosas que aponta nesta direção surja numa visão fortíssima lá no livro de Daniel. A visão descreve isto: uma figura como o Filho do Homem, que vem nas nuvens, é levado até Deus, o Ancião de Dias, e recebe tudo: domínio, glória e um reino eterno sobre todas as nações. O ponto-chave aqui é este. Não estamos a falar de um simples ser humano. Esta figura vem do céu, é apresentada a Deus e recebe poder divino. Funciona quase como um representante celestial. Talvez até um anjo de altíssima patente, como o arcanjo Miguel. É uma entidade com um estatuto muito especial. Mas não fica por aqui. Temos outro exemplo fascinante: o conceito da sabedoria, que é personificada como uma companheira feminina de Deus. No livro dos Provérbios, a sabedoria é descrita quase como a primeira criação de Deus, uma figura feminina, como uma filha querida, que estava ao lado dele desde sempre, antes mesmo da criação do mundo, a brincar na sua presença. E agora um terceiro exemplo, que vem dos famosos manuscritos do Mar Morto. Aqui encontramos um texto em que um ser humano, que não é nomeado, afirma ter alcançado um estatuto extraordinário. É incrível. O texto diz literalmente que esta pessoa subiu aos céus e se sentou num trono divino, no meio dos anjos, e mais, afirma que ninguém será exaltado senão eu. É uma reivindicação de glória e poder absolutamente única para um ser humano. Claro que estas ideias tão fortes não podiam simplesmente desaparecer. O que aconteceu foi que elas geraram séculos de debates intensos entre os sábios judeus, os rabinos. Olhem, um dos casos mais famosos e controversos é o do Rabi Akiva. Ele olhou para aquela visão de Daniel, que fala em tronos, no plural, e sugeriu algo arrojado. Um trono seria para Deus e o outro para o Messias divino, o rei David. E o que é fascinante é que a atitude em relação a estas ideias variava geograficamente. Na Palestina, onde o confronto com o cristianismo nascente era direto, os rabinos tenderam a rejeitar e a suprimir estas noções, porque, claro, os cristãos usavam-nas para falar de Jesus. Já na Babilónia, com menos pressão, o debate continuou muito mais aberto. Em algumas correntes místicas, esta ideia foi ainda mais longe. Chegou-se a falar da transformação de uma figura humana, Enoque, no anjo Metatron. E a Metatron foi dado um título impressionante, Ypsilon menor. Pensem nisto, é quase como um vice-deus, o principal representante divino no céu. Então, quando juntamos todas estas peças, percebemos que esta longa história de debate interno muda completamente a forma como normalmente olhamos para a relação entre o judaísmo e o cristianismo. A visão tradicional é muito linear, não é? Pensa-se no judaísmo como a religião-mãe e no cristianismo como a religião-filha que se separam. Mas se calhar o modelo mais correto não é o de mãe e filha, mas sim o de duas irmãs, duas religiões que nasceram do mesmo ambiente, daquele mundo complexo e diverso que era o judaísmo do Segundo Templo. O que vemos, na verdade, é que ambas as fés estavam a dialogar com esta herança partilhada. Ambas pegaram nestas ideias de dois poderes e usaram-nas e competiram por elas para construir a sua própria identidade. Isto leva-nos à grande conclusão. O triunfo do monoteísmo não foi o ponto de partida. Não era algo dado como adquirido desde o início.
Pelo contrário, foi o resultado de uma discussão longa, complexa, que durou séculos. Isto deixa-nos a pensar que outras verdades que tomamos como simples e garantidas na história têm, na verdade, uma conversa muito mais complexa e fascinante por trás. Fica a pergunta no ar.